A ciência e tecnologia é uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável de qualquer país, não é do Brasil. E nós achávamos que essa questão já estava resolvida a partir da consolidação do próprio Ministério. Não esperávamos estar, nesse momento, discutindo a pertinência ou não do Ministério da Ciência e Tecnologia, dada o caráter estratégico para o desenvolvimento de qualquer país, em especial do Brasil, pelos dados que a professora Helena Nada mostrou recentemente. Da mesma forma, ela é estratégica e de forma objetiva para a economia de qualquer país. Não existe economia desenvolvida, economia globalizada, sem uma ciência e tecnologia que seja organizada. E mais importante, já foi dito aqui, mas eu gostaria também de repisar e falar com outras palavras. O papel estratégico do Ministério de Ciência e Tecnologia na organização do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso não é pouca coisa. A ciência recente do país, bem mostrou a professora Helena Nádia, mas já temos uma ciência madura e organizada, por meio das FAPs, por meio das secretarias estaduais de ciência e tecnologia, por meio dos órgãos de fomento, pelas políticas emanadas do próprio Ministério, pela legitimidade que o Ministério tem perante os cientistas, haja vista a própria presença dessa sala. Pela legitimidade que o Ministério conquistou nos últimos anos, poucos anos, aos seus correlatos internacionais. O país tem interlocução privilegiada, legítima e altiva com outros países por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a importância desse Ministério é por demais conhecida. Mas chegamos a uma situação que nos alerta e nos deixa preocupados. Qual a razão de se fundir? Porque, eventualmente, esse é o debate central, porque se a razão for justificada, muito bem. Simplesmente, se a razão não for justificada, se reveja. Não há nenhum problema em rever medidas. Qualquer autoridade, o presidente da República, hoje está editada a medida provisória que revê a fusão do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. Então, não há nenhum problema em rever isso aí. Qual a razão? Racionalidade administrativa? Será que o fato de cancelar 3 secretarias do MCTI e uma do Ministério da Comunicação vai resolver o problema do país? Há, de fato, uma racionalidade administrativa de fundir o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações? Por que não com a saúde? Por que não com a educação? Qual a racionalidade administrativa que não foi justificada, não foi apresentada, que pode ser que exista e talvez nos convença? Eficiência nas finalidades? Certamente, nenhum de nós, as pessoas que militam na área, acha que vai aumentar a eficiência do MCTI nas suas finalidades com essa fusão. A existência do Ministério não foi por um ato voluntarista, foi por um amadurecimento da ciência e das políticas públicas no país, que se avaliou exatamente a eficiência nas finalidades lá atrás e se criou, se constituiu, se consolidou o Ministério. Certamente, este ato hoje, nesse momento, é um retrocesso. Economia nos gastos públicos, isso tem que ser muito dito. O país que é uma das maiores economias do mundo, que tem aquele desempenho na ciência já demonstrado aqui, será melhor gerido, a economia, as contas públicas serão melhor colocadas, melhor avaliada pela fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia, pela extinção de 3 ou 4 secretarias? Um país desse tamanho, com esta economia, será que realmente o problema da economia brasileira é o excesso de secretarias do MCTI ou em outros ministérios? O déficit público se deriva desses cargos DAS que estão lá? Se extinguíssemos, por hipótese, todos os DAS do Brasil, como é que resolveria o déficit público? Qual o impacto disso no déficit público? E se, por acaso, baixássemos 0,5% na taxa de juros? Qual seria mais rápido e mais eficiente para resolver o problema do déficit público? Esse é o debate que a gente precisa fazer, a valoração das ações do ponto de vista estratégico das políticas públicas do país. Talvez seja uma resposta, um simbolismo, à opinião pública ou à opinião publicada. O Brasil tem um grande Estado, um Estado inchado. Será que o fato de fundir o Ministério da Ciência e Tecnologia vai dar resposta efetiva e real a isso? Será que não é uma resposta cômoda diante de outros gastos menos necessários, menos estratégicos para o país? Será que, de fato, nós temos um Estado gigantesco? Vamos ver a saúde, o número de escolas, alunos fora da escola, a quantidade de pessoas que precisam para o ensino superior, os recursos para investir em ciência e tecnologia, mas talvez a fusão dê resposta a essa questão, que, ao meu ver, é uma questão secundária num projeto estratégico de país. Não podemos pautar projetos estratégicos do país por respostas simbólicas em momentos da política, de conveniência da política, e certamente a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia não é a resposta para isso. Podia ser também, e não é raro, demanda da comunidade científica.
É muito comum aqueles que militam em determinadas áreas demandarem alterações na estrutura. A comunidade científica, em peso, se manifesta contrária a isso. Então, não atende a comunidade científica, não atende o interesse econômico, não atende o interesse do Estado. A que atende essa fusão? Como ela se justifica? Essa é a questão que nós temos que responder para saber da pertinência dela, ou da inviabilidade dela, ou da inoportunidade dela, e assim rever. O histórico do MCTI já foi muito bem colocado a partir da fala do presidente Lisier. E aí nós identificamos a seguinte questão: quem foi às ruas, quem foi a público, quem foi ao Congresso, quem estava presente para defender a separação do Ministério da Cultura, para usar um exemplo paralelo? Quem defendeu a separação do Ministério? Não havia pertinência social. Tanto não havia que o presidente interino entendeu que deveria rever sua posição. Quem está defendendo a fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações? Quem são esses interlocutores para que nós possamos debater, dialogar com eles de forma madura, franca, fraterna e chegar a uma conclusão objetiva? Não pode ser o esquadrilhamento de uma estrutura de governo num período tão exíguo, para modificar uma estrutura tão relevante quanto o Ministério da Ciência e Tecnologia, já por demais demonstrado aqui. Não estamos tratando de uma caixinha na esplanada, estamos tratando de uma política de soberania nacional, uma política de Estado. Se há uma proposta e o governo interino já apresentou, quem apresentou, qual a justificativa? Vamos discutir quais são as razões. E por isso a pertinência dessa comissão, que é um lugar, espaço natural para debater, é o Congresso Nacional, uma vez que foi editada a proposta, a medida legal. Muito bem, nesse quadro, o que nos resta nessa conjuntura? Propor e provocar esse debate e participar dele, de forma franca e objetiva. Não mais do que isso, fazer um apelo aos senadores, um apelo em nome do desenvolvimento do país, um apelo em nome da inserção do país no mundo globalizado. Não há possibilidade de nós nos inserirmos economicamente, sociologicamente, no mundo globalizado, sem a ciência e tecnologia consolidada, organizada e que tenha um ministério para fazer isso. O ministério, antes de mais nada, o símbolo de uma prioridade que se dá a uma política. Um apelo em nome de milhares de pesquisadores, cientistas e de jovens que estão se interessando por essa carreira. Um apelo em nome das universidades federais, que reivindicam a manutenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Um apelo em nome do bom senso, ou se mostre que há um bom senso a fusão. Um apelo para que o Senado Federal encontre a maneira de ajudar o presidente interino a rever esta posição. Este é o apelo central que a Andifes faz: o Senado Federal debater e encontrar uma maneira de ajudar o presidente interino a rever essa posição em nome do Brasil. Não temos dúvida que o país prefere a sociedade brasileira, em especial aqueles que militam na ciência e tecnologia, aqueles que militam na economia de forma constante, o setor produtivo, a existência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Se provarem que isso modifica a economia nacional, a fusão, muito bem, é um bom argumento. Vamos a esse debate. Então, o Andifes está presente aqui, primeiro, cumprimentando a iniciativa, valorizando e reconhecendo a importância do Senado Federal promover esse debate, mas também, nesta oportunidade, arguindo a necessidade ou não da fusão. A nossa posição é: não há necessidade, não há justificativa.